tudo sobre o clássico entre Vasco e Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Carlo Ancelotti, o técnico italiano do Real Madrid, decidiu colocar um ponto final em relação às especulações de que pode ser técnico da seleção brasileira. Ele foi perguntado sobre o tema e disse, abre aspas, eu já respondi sobre a procura do Brasil, não serei eu que pedirei para deixar o Real Madrid. O que o Carlito Ancelotti está deixando bem claro? Que só sai do Real se for demitido. O problema para a seleção brasileira é que o contrato do treinador italiano só se encerra em 30 de junho de 2026, um pouquinho antes da Copa começar. Dessa maneira, fica muito difícil imaginar que o Ancelotti pode ser técnico da seleção, especialmente porque o Real Madrid não parece fazer questão de demitir o treinador italiano. Vale a lembrança de que o Real é segundo colocado do Campeonato Espanhol com reais chances de título. O Real está nas quartas de final da Champions, na final da Copa do Rei e ainda disputa o Super Mundial de Clubes, vaga que ele conseguiu graças ao título da última Champions League na Europa. Só para completar, dentro da CBF existia a expectativa de que uma investigação com direito a julgamento contra o Carlito Ancelotti, lá na Espanha, por conta da não declaração no imposto de renda de 1 milhão de euros que ele recebeu, que tudo isso poderia obrigar o Ancelotti a deixar o mais rápido possível a Espanha. Mas não é essa a realidade. O Ancelotti admitiu em um tribunal que acabou não declarando isso como por um equívoco e houve um acordo entre as partes. Não vai haver necessidade, obviamente, de uma prisão, embora o Ancelotti tenha sido condenado a uma multa milionária. Hora de falar sobre Vasco versus Flamengo, que foi confirmado para o Maracanã, jogo em 2 semanas. Mas, ao menos o Vasco conseguiu algumas pequenas vantagens, enquanto negociava a realização da partida em São Januário. O Pedrinho não conseguiu levar essa história adiante, mas ao menos vai ter direito a, por exemplo, metade do valor do aluguel. Você sabe que o Maracanã tem como donos, ainda que provisórios, o Flamengo e o Fluminense, e o valor do aluguel era considerado muito caro pelo Vasco. Houve uma redução no valor do aluguel em 50%, ou seja, o Vasco vai gastar menos. Cruz Maltino ainda negocia com o Flamengo uma participação na renda de bares e camarotes, especificamente para esse clássico. Já se sabe também que que a carga de ingressos será dividida 50% para vascaínos, 50% para rubro-negros, e isso se repete no segundo turno, quando o mando será do Flamengo. Pedrinho também conseguiu se aproximar dos dirigentes do Flamengo para tentar levar mais partidas ao Maracanã, algo que vinha sendo recusado especialmente pelo Flamengo. Você sabe que no fim dessa temporada, São Januário começa a passar por reformas e por conta disso haverá necessidade de atuar em outro estádio. Maracanã pode ser uma alternativa, uma reaproximação entre dirigentes de Vasco e Flamengo, algo que parecia impossível enquanto o rubro-negro tinha como presidente o Rodolfo Landim. No vídeo de agora vamos trazer uma declaração de José Boto sobre Andrés Pereira. E aí, o Flamengo tem interesse ou não na contratação desse jogador? Nós trouxemos a informação que nós apuramos sobre Andrés Pereira e Flamengo, e agora José Boto fala de maneira oficial sobre esse jogador que já passou pelo Flamengo e atualmente está no Fulham. Tem também uma matéria, uma informação da revista Piauí sobre a CBF, que eu tô vendo pouca gente repercutir essa notícia. Por que será, hein? Vou te falar. Constrangedor, meu Deus do céu, cara, a CBF, na minha concepção, cada vez mais passando vergonha. Lembrando que recentemente nenhuma federação quis abrir as portas para Ronaldo que queria se candidatar a ser oposição nessa eleição à presidência da CBF, mas ninguém quis ouvir o Ronaldo. Agora a gente vai entender o porquê ninguém quis ouvir o Ronaldo. Tem também outras declarações aqui de José Boto, tem detalhes do contrato de Wallace Young, jogador que está se destacando aí, apenas de 20 anos, sendo muito acionado pelo técnico Felipe Luiz. Muita gente me perguntando detalhes contratuais, valor de multa rescisória, nós vamos trazer também no vídeo de agora. Tem também o Vitória atrapalhando a vida dos torcedores do Flamengo que querem comparecer ao Barradão, a gente vai falar sobre isso. Nossa, tem muita coisa pra gente abordar no vídeo de agora. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre essa situação da CBF. Informação da revista Piauí, uma baita apuração dos colegas da revista Piauí, diz o seguinte: CBF bancou um grupo de 49 brasileiros na Copa do Mundo do Catar em 2022, todos sem qualquer relação direta com a entidade ou confederações estaduais. O grupo tinha direito a hotel 5 estrelas e ingressos para os jogos. Muitos tiveram atendimento VIP no aeroporto de Doha, alguns viajaram de primeira classe, pelo menos um viajou, ganhou cartão corporativo para gastar até $500
dá R$ 2.500, R$ 1.000 por dia. Tudo às custas da CBF. O presidente Edinaldo Rodrigues incluiu na conta da CBF as despesas de sua família, esposa, filha, cunhada, genro, 2 netos. Só as despesas extras da esposa chegaram a R$ 37 mil. Além da família, Edinaldo convidou amigos. Um deputado federal e sua esposa chegaram a ter um custo de R$ 364 mil para a CBF no Catar. Já um senador e sua namorada, em um pacote mais modesto, causaram uma despesa de R$ 195 mil. Estima-se que ao todo a CBF gastou cerca de R$ 3 milhões. Até funcionários da CBF que participaram de várias Copas passadas acharam que dessa vez a farra foi exagerada. Gente, além disso, o Edinaldo, segundo a revista Piauí, aumentou o valor para os presidentes, para as federações, de 50 mil para 250 mil reais. Gente, isso é assustador. E eu tô vendo a mídia, em geral, a mídia brasileira, pouco repercutir essa situação. Por que será, né? Por que será? Ninguém vai falar da CBF, dessa situação envolvendo o Edinaldo Rodrigues. E aí, no dia que essa matéria sai, que no caso foi ontem, sexta-feira, dia 4 de abril, o Edinaldo Rodrigues, de maneira estratégica, alguém deve ter falado com ele para ele fazer isso, emite um vídeo falando sobre o treinador, que o próximo treinador da seleção brasileira vai ser definido antes mesmo da próxima data FIFA, ou seja, tentando mudar o foco da mídia, do público, para essa situação de treinador, na busca do novo treinador, que deve ser o Jorge Jesus, acredito eu. Só que, gente, essa matéria da revista Piauí, para mim, isso aí é um absurdo, absurdo. Isso mostra que o problema da seleção brasileira não é dentro de campo, não é só a péssima atuação de alguns jogadores ou de algum treinador que não consegue dar conta de recado. O problema da CBF está na raiz. Repito o que eu falei na minha introdução, Ronaldo. Não é porque o Ronaldo não é um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, do futebol mundial, ninguém abriu a porta para o Ronaldo. Abriu a porta, nem ouviu o Ronaldo. E repito, não é porque o Ronaldo poderia ser eu sendo candidato à oposição. Por quê? Por quê? Está explicado, né? Entre linhas está explicado. Vamos falar de Flamengo, detalhes do contrato de Wallace Ian, atacante que vem sendo acionado aí por Felipe Luiz nos últimos jogos. Vigência do contrato atual dele, 16 de fevereiro de 2023 até 31 de dezembro de 2027. Multa internacional, 40 milhões de euros e multa nacional, 33 milhões de euros. De reais, desculpa. Multa internacional, 40 milhões de euros, multa nacional, 33 milhões de reais. Gente, essa multa nacional tem que aumentar. 33 milhões de reais, o Bragantino paga isso. A empresa, a Red Bull Bragantino, paga isso. 33 milhões de reais hoje é o quê? 6 milhões de reais? 6 milhões de euros? É baixo, cara. Para um jogador de apenas 20 anos que está se destacando, tem que renovar esse contrato para aumentar a multa rescisória, porque certamente já deve ter clube de olho, porque é um jogador que está se destacando. Inclusive, ele foi campeão da Libertadores Sub-20 no ano passado, e esse ano ele fez a estreia na Libertadores pelo elenco profissional. Bacana demais a história do Wallace Ian. Vamos falar agora de José Boto, galera, porque ele deu uma declaração à Flamengo TV sobre Felipe Luiz e comparou Felipe Luiz com Jorge Jesus. Abre aspas, trabalhei com o Jorge Jesus por 6 anos. Ganhamos muita coisa, fomos às finais de competições europeias, que para a realidade do Benfica hoje é bom. É um treinador que vive futebol 24 horas por dia. Nisso, eles são iguais. Em ideias de jogo, eles têm algumas diferenças. Há coisas que gosto mais do estilo do Felipe do que do Jorge, principalmente a forma como ataca, de controlar mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que também é bom. Há nuances diferentes, como pensam principalmente o jogo ofensivo. Maneira a declaração dele. E por falar em declaração, ele também deu uma entrevista ao colega, ao parceiro Flazoeiro, e ele foi questionado sobre Andrés Pereira. Não é o meia que estamos procurando. Ou seja, não é Andrés Pereira, o jogador que muita gente acha que vai vir para brigar pela titularidade com o Arrascaeta, ou até mesmo ser titular e deixar o Arrascaeta no banco de reservas. Já falei para vocês, o que o Flamengo fez em relação ao Andrés Pereira foi um movimento de sondagem. E nessa sondagem de valores, eles descobriram que o Fulham pede pelo menos 20 milhões de euros para vender o jogador, e o salário do jogador anual é de 5 milhões de euros. Já fiz as contas aqui, convertendo para real, por mês vai dar 2,5 milhões de reais. Eu acho que não vale a pena, até pelo histórico do Andrés Pereira no Flamengo. Um jogador que teve uma passagem aqui e é autor da maior falha da história do Flamengo, naquela bola que ele perdeu na final da Libertadores para o Palmeiras, dando o título para o Palmeiras. Eu acho que os torcedores do Flamengo teriam pouca paciência com o Andrés Pereira nesse retorno dele. Iria bastar um erro dele para a torcida cair em cima do jogador. Eu acho que não vale a pena, tem que pensar em outro jogador mesmo, tá, galera? Vamos lá, outro assunto aqui. Deixa eu pegar do José Boto também. Tem uma declaração dele muito boa, cara, que ele deu pra Flá TV. Ele mostrando em uma declaração o que é o Flamengo. E eu sei porque, assim, embora eu não seja jogador do Flamengo, nem dirigente do Flamengo, mas eu sou um jornalista que acompanha o dia a dia do Flamengo. Gente, o Flamengo consome e muito. E eu falava isso quando eu comecei a ser setorista do Flamengo, que deu 6 meses. Eu falo assim, cara, parece que eu vivi 6 anos dentro do jornalismo cobrindo o Flamengo. E é basicamente o que o José Boto falou aqui. Ele falou o seguinte: com pouco tempo de Flamengo eu já tenho muita coisa para contar aos meus netos. E isso tem muito a ver com a dimensão do clube. Eu costumava dizer que um ano no Benfica equivalia a 3 anos no Shakhtar. Aqui, um mês no Flamengo equivale a um ano no Benfica e a 6 no Shakhtar. É isso, de verdade, é isso. Ele não tá mentindo, cara, porque o Flamengo consome muito. Eu tenho uma frase que eu ouvi no meu primeiro dia lá no Ninho do Urubu em 2017, de um funcionário na ocasião, falou: garotinho, Flamengo, fica esperto porque Flamengo é calmo igual a Bagdá. E você tem que amar o que você faz para trabalhar com algo que envolve o Flamengo. Você que é jornalista, ou que pensa em ser jornalista para cobrir o dia a dia do Flamengo, você tem que amar o jornalismo. Você que é jogador de futebol, você tem que amar a sua profissão e dar o máximo para viver a melhor coisa possível dentro do Flamengo. Você que é dirigente, se você não fizer o seu máximo, você será muito cobrado. O Flamengo é isso. O Flamengo é enorme, tanto para o bem quanto para o mal. Para finalizar nosso vídeo, o mal aqui, gente, não é no sentido literal, se você fizer algo de errado,
amigo, a cobrança é muito grande. Para finalizar nosso vídeo, o Vitória, adversário do Flamengo nesse domingo, mandante do jogo, que o jogo será lá no Barradão, está complicando, entre aspas, a vida dos torcedores do Flamengo, porque eles estão noticiando que os ingressos para a torcida visitante, ou seja, para a torcida do Flamengo, estão esgotados, sendo que não procede, pelo contrário. O Flamengo alega que ainda tem ingresso disponível, inclusive publiquei nas minhas redes sociais, onde você, torcedor do Flamengo, pode comprar o seu ingresso caso você queira comparecer ao Barradão. Tem 2 lojas, corre lá no meu Twitter, @ViniCasagrande, está tudo lá detalhado. O Vitória alega isso porque o Flamengo comprou toda a carga de ingressos para poder revender através do seu site. Então, o Vitória, entre aspas, ele não está mentindo, porque de fato os ingressos foram esgotados. Só que o Flamengo comprou todos os ingressos para poder revender. Então, ainda tem ingresso disponível, tá? Então, aproveite lá. Venei o time titular, ainda não tem, o Flamengo ainda vai treinar nesse sabadão. E aí, a gente tendo informação, a gente consegue soltar um vídeo aqui no canal Vini Casagrande. Valeu, galera. Beijo pra vocês, forte abraço, bom final de semana, curta com moderação. E tamo junto. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando do maior clube brasileiro, o Flamengo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like e se inscreva nesse canal. Ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos por tudo. Até lá, tchau, tchau.